nós vimos alguma coisa a respeito de quando virá o fim. Nós vimos que há 4 métodos que as pessoas usam para calcular a vinda, ou para tentar adivinhar a vinda de Jesus, né? Quando seria a segunda vinda de Jesus. Nós vimos que tudo começou com um grande desapontamento. Guilherme Miller, José Bates tentou por 2 vezes adivinhar a data em que Jesus voltaria. Era um grande líder da igreja, era um homem sensato, mas a ansiedade, né, de ver esse sonho realizado, que é Jesus voltando, fez com que ele exagerasse um pouquinho, e Ellen White deu uns conselhos para ele. Disse para ele parar com esse negócio. Alguns membros da igreja também se animaram, acharam que, né, baseado em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí alguém disse, bom, já que o tempo do fim começou em 22 de outubro de 1844, a gente soma aí 120 anos, desculpa, isso aqui não é Noé, é o povo no deserto, né? Como o povo de Israel vagueou no deserto 40 anos, então Jesus não veio aqui, soma 40, Jesus deve voltar em 1884, não deu certo. Agora aqui sim, Noé, né? Entendiam também que se Jesus não voltou em 1844, Noé pregou 120 anos, ele deveria voltar em 1964. Um detalhe que eu não te dei ontem é que essa pregação aqui, um pastor pregou isso e um menino de 9 anos ouviu essa história. Isso foi em 1950. Então ele ficou muito ansioso até 1964, ele esperou 14 anos para ver se aquilo seria verdade. Então, para você ver que tipo de estrago que essa coisa faz, né? E muito mais gente tentou adivinhar aí a segunda vinda de Jesus. Nós vimos que em 1888 houve um grande reavivamento, né, pertinho ali da decepção de 1844, e um decreto dominical por um tal de um senador Blair, e as pessoas entenderam que Jesus voltaria naqueles dias também, né? Eram 2 coisas assim que indicavam um cumprimento de profecia. Ellen White deu uns conselhos para aquela gente, para eles pararem com isso, e um dos principais textos que a gente tem que ter na mente essa semana é esse aqui. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20. Não antecipa e nem retarda. Esse é um bom conselho. Nós vamos ver por que hoje. Método carismático, a gente viu que um anjo, né, um suposto anjo aí, pegou carona com o casal. Vimos um bebê que falou lá no NASP, aqui em Itapecerica da Serra. Enfim, e teve gente aí recalculando as profecias de Daniel Apocalipse, e houve até tentativas de que a segunda vinda, a porta da graça fecharia aí nessas datas. Não estão muito longe da gente, isso que nós vimos ontem. E a gente parou bem aqui. Afinal de contas, se tanta gente tem tentado adivinhar o momento da volta de Cristo, isso é bom e é ruim. Lembra disso? É bom por quê? Porque tem gente preocupada com isso. Isso é uma boa coisa. É triste você ver, né, um adventista do 7º dia que não está nem aí com esse negócio. Adventista do 7º dia, ele guarda o sábado e espera a segunda vinda. O nome foi escolhido por causa dessas 2 marcas distintivas, né? E o adventista que não fala sobre a vinda de Jesus é meio suspeito. Será que ele quer mesmo que Jesus volte? Aliás, essa é uma boa pergunta, né? Será que a gente quer mesmo? Ou a gente quer ficar aqui mais um pouquinho? Eu me lembro que com a idade dos meus filhos aí, mais com a idade do Paulinho aí, 15, 16, assim, e eu ficava pensando, puxa, agora eu quero ter um emprego, eu quero ter minha família, minha independência, Jesus vai voltar. Eu falei para ele assim, espera um pouquinho, deixa eu realizar os sonhos. Eu fui honesto com Deus. Naquele momento eu queria realizar alguns sonhos, e depois o tempo passa, a gente vê que pela madrugada, né, o céu, o que Deus oferece não tem comparação com essas pequenas coisas que nós temos aqui. Mas nem todo mundo tem essa perspectiva. Tem gente que gosta desse mundo e vai ficar aqui, paciência. Mas, afinal de contas, se tem gente tão preocupada com isso a ponto de inventar datas, tem gente também despreocupada. Onde está o meio do caminho? Tem que ser agora ou nunca? E essa é a ideia da semana. Precisa ser assim? Por que às vezes a gente chega nesse ponto de dizer assim, é agora ou nunca? Quando você chega nesse limite, o que te leva a pensar, é agora ou nunca, vou resolver esse negócio? É quando você tem esperado alguma coisa, uma solução, um sonho, isso não acontece, isso se retarda, o tempo passa, as coisas não acontecem, você vai ficando impaciente, e é mais ou menos nessa circunstância em que a maioria de nós chega a dizer assim, é agora ou nunca.
Mas em relação à segunda vinda de Jesus, precisa ser assim? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, quem tenta calcular a segunda vinda de Cristo está nesse limite. Não, Jesus tem que voltar, estou cansado de ir em cemitérios, estou cansado de ir em hospitais. É verdade, eu também estou. Mas o meu cansaço não determina a segunda vinda de Jesus. O que determina a segunda vinda de Jesus? É a mente de Deus. É Ele que decidiu isso, está programado na mente de Deus. Ele sabe. Por que Ele decidiu, como decidiu, os critérios que usou, eu não sei. Ele é muito maior do que eu. Não dá para saber. Então não é a minha e a sua ansiedade, não é a minha e a sua necessidade, não é o meu e o seu sofrimento que determinam o momento da volta de Jesus. É Deus que determina. E nós vamos ver aqui que não precisa e nem deve ser assim. Não, é agora ou nunca. Não é assim que funciona em relação à segunda vinda. O que a Bíblia, o que o Novo Testamento fala sobre esse assunto? Primeiro texto, Atos capítulo 1, os versos de 3 a 11. Eu vou usar a Nova Versão Internacional. Atos capítulo 1, os versos de 3 a 11. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Esse é um texto bastante conhecido. E ele tem um detalhe pequeno, mas bastante importante para o tema de hoje e da semana. Os versos 3 a 5, se você prestou bastante atenção, e nós não vamos falar aqui 1h30 de jeito nenhum, dá para a gente ler de novo aqui os versos 3 a 5, vamos ver sobre o que Jesus está falando, qual é o assunto. A partir do verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Qual é o assunto? Fiquem em Jerusalém e esperem a promessa da descida do Espírito Santo. Esse é o assunto. Mas os discípulos estavam tão ansiosos em relação à vinda de Cristo e à restauração do reino, porque na cabeça deles, Jesus, eles demoraram para entender isso. E Jesus, embora tenha dito isso várias vezes, explicado que a sua vinda não era para restaurar Israel, eles insistiam em pensar assim. Era a ansiedade deles, era a necessidade deles. E a partir do verso 6, eles então colocam em pauta aquilo que mais os preocupava, que mais causava ansiedade a eles. Então eles dizem no verso 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este o tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus está falando sobre eles ficarem em Jerusalém e esperarem a descida do Espírito Santo. E eles então perguntam: é nesse momento
que vai ser restaurado o reino de Israel? E o que Jesus responde? Se fosse eu, na linguagem de hoje, eu diria assim, ó, isso aí não tem nada a ver, esse não é assunto, esqueçam esse negócio. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que vocês devem ficar em Jerusalém e esperar a descida do Espírito Santo. Não importa a vocês quando eu vou voltar, e quando eu voltar não vai restaurar Israel coisa nenhuma. Eu já expliquei isso para vocês. Se fosse eu, na linguagem de hoje, eu diria isso para eles. Jesus foi mais polido, talvez. Ele disse, não lhes compete saber o tempo, os tempos ou as datas, os tempos ou as épocas. E na sequência, Jesus volta ao assunto. Veja no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que na sequência do texto, Jesus está tratando de um assunto importante, ele vai ser elevado aos céus, os discípulos vão ficar por ali, e eles devem esperar a promessa do Espírito Santo. Eles têm outras coisas na mente, eles querem saber se Jesus vai voltar e vai restaurar o reino de Israel. Ele diz que isso não é da conta deles, e então ele volta ao assunto. Vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. E no final das contas, aqui a partir do verso 9, dos versos 9 a 11, Jesus então, ou melhor, o autor do livro de Atos, Lucas, ele relata que 2 anjos vieram, né? Depois Jesus disse isso, ele foi levado, e enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu da vista deles, e enquanto eles estavam olhando para o céu, 2 homens vestidos de branco lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Dá até a impressão que aqueles 2 anjos vieram dizer para os discípulos o seguinte, olha, vocês não vão saber nunca o momento da vinda de Cristo. Mas para vocês não desanimarem, entendam uma coisa. Esse mesmo Jesus que foi aos céus vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Esse é o contexto desse texto. Essa é a ideia, a primeira ideia que fica assim clara na Bíblia em relação à ansiedade dos discípulos e à posição de Jesus. Não nos compete, não é da nossa conta. É isso que os discípulos tinham que entender naquela ocasião. Mas para não desanimar, eles ainda receberam a mensagem dos anjos que Jesus voltaria. Os anjos disseram para eles a única coisa que eles precisavam ter certeza: Jesus voltaria. Mas em nenhum momento eles tocam no assunto da data, do momento ou da hora. Paulo, se você for à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, veja lá. Capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3, nós vamos ver Paulo complementando essa ideia. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Note que Paulo aqui, ele usa os mesmos termos que Jesus usou. Ele diz tempos e épocas, ou tempos e estações. Esse era um conceito claro para Paulo, mas não tão claro para os tessalonicenses. Ao que tudo indica, eles estavam tão ansiosos quanto os discípulos em relação à vinda de Jesus. E eles queriam saber. E Paulo então escreve dizendo, olha, vocês não precisam, eu nem precisaria escrever a vocês sobre isso, porque vocês sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Como que vem o ladrão à noite? Ele avisa? Não, porque se avisasse você estaria preparado. O ladrão vem, mas você não sabe qual é o momento.
então usa essa ideia e somando essa ilustração, essa analogia com a de uma mulher que está para dar à luz, Paulo tenta ensinar para aquela gente, para nós, que nós só podemos ter uma certeza: Jesus virá. Mas quando? Não faço ideia. Veja o que ele diz: eu nem deveria escrever, mas, já que vocês insistem, o Senhor virá como ladrão à noite. Mas quando alguns disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Assim como as dores de parto, vem a mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem de modo nenhum escaparão? Esses aqui que disserem paz e segurança. Então qual é a sequência para a gente entender? Da mesma forma que alguns diriam a paz e segurança, em algum momento da história da humanidade, eles sofreriam uma destruição repentina. Ele comparou essa situação com uma mulher que está grávida e que tem certeza que terá dores de parto. Qual é a única certeza que a mulher grávida tem? É que ela vai ter dores de parto. Mas ela sabe quando a criança vai nascer? Mais ou menos. Quantas semanas são? 40? Mas quando vai ser? Quem é aqui, com toda a tecnologia que nós temos hoje, sabia o dia que o filho ia nascer? Ainda mais há 2000 anos. Então o que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: que a mesma certeza que os tessalonicenses tinham de que essas pessoas que duvidariam da segunda vinda e diriam que nada, Jesus não vai voltar, esse mundo vai ficar em paz e segurança, eles seriam destruídos. Esta certeza é a mesma que uma mulher tem quando está grávida, que ela vai ter dores de parto, mas você não sabe mais nada além disso. Ou seja, na prática, nós só podemos saber que ele voltará, mas quando? Não dá para ter a mínima ideia. E na sequência do texto, Paulo diz mais aqui nos versos 4 a 6. Ele diz assim: apesar dessa situação, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Não parece um contrassenso? O dia do Senhor vem como ladrão à noite. Mas você não precisa ser pego de surpresa pelo ladrão. Por que não? Porque você é filho do dia. Você não é filho da noite. Você não precisa estar dormindo como o ladrão vem, como os demais. Você pode estar atento e sóbrio. O ladrão vem de noite. Você sabe quando? Não. Você só sabe que ele vem. E vai ser amanhã à noite? Não sei. Vai ser depois de amanhã? Não sei. Vai ser daqui a 2, 3 noites? Não sei. Eu só sei que ele virá. Então, se eu quero estar preparado, o que eu posso fazer a respeito? Eu não durmo. Eu fico acordado, de olho na câmera de segurança e com 38 debaixo do travesseiro. É a única coisa que eu posso fazer. Concorda comigo ou não? É a única coisa, porque eu não sei, a não ser que eu descubra qual é o ladrão que vai vir e peça para ele me avisar. Do contrário, a única coisa que eu posso fazer é estar preparado toda noite, acordado. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Jesus disse. No fim das contas, não adianta a gente tentar ficar adivinhando, não adianta, não faz sentido. A única coisa que nós podemos fazer é ficar acordados, filhos do dia, vigiando, sóbrios, ou seja, sem deixar que as coisas dessa vida embriaguem os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa espiritualidade. A gente tem que estar atento. Não foi isso que Jesus disse? Vigiai. É isso. Não passa disso. Eu lamento se não é isso que você gostaria, né, que a Bíblia dissesse, mas é isso que a Bíblia diz. Ou seja, no fim das contas, a gente não deveria colocar a segunda vinda de Jesus para muito perto. Não ficar tentando adivinhar uma data. Por quê? Porque isso pode ser devastador para a sua fé. Quando não acontece, a gente acaba perdendo a fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deveria colocar a segunda vinda de Jesus para muito longe. Porque imagina, eu posso me tornar um preguiçoso espiritual. Jesus não vai voltar na minha geração. Eu já pensei assim. Minha avó, a avó do meu pai, por exemplo, nunca colocou dentadura porque Jesus ia voltar.
morreu banguela. Só tomava sopinha, tadinha. Você entende? Não dá para você colocar a volta de Jesus para muito longe. Não dá para colocar para muito perto. Ou seja, essa é a única proteção que você e eu temos, viver uma vida equilibrada dia a dia. Ou seja, não dá para viver na montanha russa. Eu acho que agora é o momento. Sempre quando troca de papo, o adventista fica meio com o pé atrás, não fica? Troca de papo, eu acho que esse é o último, e aí começa. Enfim, são esses métodos aí que nós vimos de ontem para hoje. As pessoas gostam de tentar adivinhar, de tentar achar que esse é o momento. Não compensa, não adianta. A única coisa que você pode fazer, e eu posso fazer, é nos preparar todo santo dia. Então eu tenho que viver uma vida equilibrada, uma reta ascendente, enquanto eu me aproximo de Deus a cada dia, porque a hora que eu morrer, ou a hora que Ele voltar, está tudo certo. Enfim, você precisa se lembrar, e eu também, do seguinte: a gente não precisa saber quando Jesus vai voltar. Essa não é a nossa necessidade. A gente precisa saber como se preparar e fazer isso todo dia. Essa é a realidade. É como aquele rabino, né? Eu tinha um menininho, estava estudando com um rabino, e o menininho perguntou para o rabino assim: qual é o melhor dia para a gente acertar contas com Deus? E o velho disse para ele assim: meu filho, o melhor dia para você acertar suas contas com Deus é um dia antes da sua morte. Mas quando que eu vou morrer? Ninguém sabe. Então o negócio é você estar preparado todo dia. É sábio o rabino. É sábio a Bíblia, é sábio Jesus, é sábio Paulo, quando diz, não é, que a gente tem que estar pronto todo dia. Não adianta ficar inventando moda. O adventista precisa estar atento aos sinais, estar atento às coisas que acontecem no mundo. Mas também ele precisa estar atento ao fato de que a gente não faz a mínima ideia. Eu fico um pouco preocupado, assim, um pouco não, bastante, quando eu vejo pessoas pregando e dizendo: Jesus vai voltar na nossa geração. Eu não sei se você já fez isso, mas eu aconselharia não fazer, porque tanta gente já disse isso. E vou te falar uma coisa: faz diferença se voltar na nossa geração? Seria muito bom. Eu gostaria, sinceramente. Claro que eu gostaria. Mas na prática, para mim, não faz nenhuma diferença. Eu vou ter que me preparar todo santo dia, se ele voltar na minha geração ou daqui a 10 gerações, concorda? Na prática, eu tenho que estar pronto todo dia. Eu gostaria muito, mas eu não sei, e nem você sabe. E a gente precisa estar atento a esse negócio. A Bíblia, ela é clara. A gente precisa estar com as antenas ligadas, a espiritualidade afinada, de olho na Bíblia e de olho na vida. Você é jovem, tem seus sonhos, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa acontecer. Não dá para você ficar deitado na rede em casa, dizendo que Jesus vai voltar. E aqueles que já estão mais avançados na idade, também tem que cuidar dos seus afazeres, se preocupam com os filhos, agora com os netos. A vida é assim. Bem disse o Fernando Bronze aqui, que a vida é a vida, não dá para a gente mudar. Ela vai acontecendo, e a única coisa que nós podemos fazer é viver um dia depois do outro. E no caso do crente, aquele que acredita na segunda vinda, é se preparar todo dia. Que Deus nos ajude, que a gente consiga, porque essa talvez seja a tarefa mais difícil. Talvez a tarefa mais difícil não seja inventar uma data para Jesus voltar, mas seja estar pronto todo dia. Essa é uma tarefa difícil. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, e a gente possa estar pronto quando Ele voltar ou quando a gente descansar. E um dia nós vamos comemorar a vida eterna, isso eu tenho certeza.